Olá, neste vídeo eu vou falar sobre o software Weka, que é uma biblioteca em Java, para você trabalhar com aprendizagem automática, com algoritmos de aprendizagem automática ou machine learning. E também o software, além da biblioteca, ele também tem uma interface gráfica que você pode utilizar para realizar experimentos com algoritmos de aprendizagem automática. Antes de mostrar a interface gráfica do Weka, eu vou explicar um arquivo, um formato de arquivo muito importante, que é o arquivo ARF, ARFF, que é o arquivo que serve de entrada para o Weka. Então, na aprendizagem automática, de forma bastante simples, aqui eu vou tratar de aprendizagem automática supervisionada. O que você tem? Você tem um conjunto de exemplos do problema que você quer resolver, e aí você tem um algoritmo de aprendizagem que vai, a partir desses exemplos, tentar vai aprender a resolver o seu problema. Então, para você passar esse conjunto de exemplos para o Weka, você precisa utilizar um arquivo do tipo ARF. Aqui é um exemplo de arquivo ARF, já com um problema especificado. E aí, a partir dessa entrada aqui, o algoritmo vai poder aprender e o Weka vai poder também realizar experimentos nesse problema. Então eu vou usar um problema que é clássico. Esse arquivo é um problema clássico que aparece em alguns dos livros de aprendizagem automática. Aqui na primeira linha você tem só o nome que a gente está dando para esse. A gente chama também de dataset, esse conjunto de treinamento e teste, é um dataset. Então essa palavra que começa com arroba aqui é uma palavra reservada, relation, e aqui eu estou dando o nome para poder identificar esse conjunto de treinamento, esse dataset. Logo depois aparece uma outra parte importante do arquivo, que é a definição dos atributos. Cada exemplo do conjunto de treinamento e teste é especificado para esse tipo de algoritmo aqui através de uma coisa que a gente chama vetor de atributos. Então os exemplos você tem que especificar cada exemplo usando um conjunto fixo de atributos. Esses atributos vão depender do problema que você está tentando resolver. Você vai ter um conjunto de atributos diferentes. Nesse caso aqui, o problema pode ser ilustrado da seguinte forma: você tem lá uma quadra de tênis, você aluga uma quadra de tênis e você quer um programa que vai prever para você se vai aparecer algum jogador de tênis lá para jogar hoje. Você quer saber se vai ter jogo de tênis hoje ou não. E aí os atributos para esse problema são o Outlook, que seria o weather, esse nome weather aqui, porque a gente está falando é o tempo. Ele vai tomar essa decisão de se vai ter jogo ou não com base em informações sobre o tempo, sobre o clima. Então o primeiro atributo é o Outlook, que seria o aspecto do céu. É o que a gente chama às vezes de tempo aqui também, é o Outlook, seria o aspecto. E aqui ele está falando aqui que esse atributo Outlook ele tem 3 possíveis valores, que seria tempo, o aspecto ensolarado, está nublado ou está chovendo. Então o Outlook é um atributo que permite 3 valores. Você tem a temperatura, e aqui esse real aqui está dizendo que é um número real que você vai usar para a temperatura. Esse é um exemplo americano. Então a temperatura é em Fahrenheit, vocês vão ver daqui a pouco. A umidade relativa do ar também vai ser especificada através de um número real. Esse campo aqui é o wind, se está ventando ou não. Esse é um atributo que não é, que a gente chama de atributo nominal, é um atributo discreto, que você tem um conjunto fixo aqui de valores que esse atributo pode receber. Aqui é o verdadeiro, true ou false, que está ventando ou não. E esse último atributo, geralmente o último atributo no ARF, é o atributo que determina a resposta que você espera do sistema ou do software. Esse seria a classe que você quer. Seriam as classes que você quer classificar. Aqui nesse caso aqui, você quer saber se vão jogar ou não.
Então esse é o resultado, é isso que depois o seu sistema, depois de aprender, tem que ser capaz de prever se vai ter jogo ou não. É o play aqui, jogo ou não. Então a resposta, os valores para esse campo são sim ou não. Como aqui você tem, isso que a gente chamaria de um problema de duas classes, né, que você tem que prever entre sim ou não. Isso a gente chama de classes, sim ou não, são as duas classes possíveis. Você pode ter outros problemas aí com mais classes, é um problema para reconhecer a espécie de um peixe. Então aqui essa classe poderia ser chamada espécie, e aqui você colocaria todas as várias espécies possíveis de peixe, e é claro, você teria que ter outros atributos, porque esses atributos passam a não ser relevantes para o problema de classificar um peixe. Então aqui você tem a definição dos atributos, aí você tem essa palavra reservada aqui, @data, né? O data, é o data aqui de dados, né? Aqui você começa sim a especificar os seus exemplos, que também no ECA é chamado de instâncias. Então, e aparece também como amostras, exemplos, instâncias. São todos sinônimos para uma mesma coisa em aprendizagem automática. Aí você tem que reparar aqui que você vai ter uma linha para cada exemplo. E aí vai estar associado cada coluna dessa aqui a um dos atributos. Então você tem aqui 5 atributos, você tem que ter 5 colunas aqui, na verdade separadas por vírgula. Aqui. Então você tem 5 aqui, por quê? Aqui na primeira coluna você tem o Outlook, que é o aspecto. Então nesse primeiro exemplo aqui o Outlook está sunny, porque quer dizer, estava ensolarado. 85 é a temperatura, 85 graus Fahrenheit, por isso que esse número aqui é esquisito. Você tem a umidade relativa do ar de 85%. Você tem falso para ventando. E você tem não para o atributo classe aqui, que é o play. Então como é que você pode ler esse exemplo aqui? Num dia ensolarado, com a temperatura em 85 Fahrenheit, com a umidade do ar 85%, sem vento, não teve jogo. Então, esses exemplos você podia estar coletando aí com base nos dias anteriores. Você viu, teve jogo ou não teve jogo. Esse segundo exemplo aqui, estava ensolarado, a temperatura estava em 80 Fahrenheit, 90% de umidade, estava ventando e não teve jogo. E assim vai, aqui nublado, 83%, nublado é o overcast, 83 graus Fahrenheit, 86 de umidade, não estava ventando e teve jogo. Então você vai coletando exemplos, é assim que funciona, né? De alguma forma você tem que ter exemplos, como é a aprendizagem supervisionada, os exemplos têm a informação sobre a classe. Existe outra classe de algoritmo de não supervisionado onde você não tem essa informação sobre se teve jogo ou não. E agora, né, no problema de aprendizagem automática, você quer que o algoritmo, a partir desses exemplos, consiga criar um classificador, né, ou criar um modelo que representa a solução desse problema, que se você entrar agora com novas informações que não estavam aqui, né, de repente você tem lá, está ensolarado, a temperatura estava em 40, a umidade relativa do ar estava em 99%, não estava ventando, e aí você quer que o sistema te dê essa resposta aqui. Se vai ter jogo ou não, né? Se deve ter jogo ou não nesse dia. Então o que você espera de um algoritmo de aprendizagem é que ele seja capaz de generalizar a partir desses exemplos, que se você der algum exemplo novo agora, né, que não estava aqui, ele consiga acertar, que ele consiga aprender a partir desses exemplos, nesse caso aqui, a prever se vai ter ou não um jogo de tênis naquele dia. Então esse aqui é um arquivo ARF, esse é o formato do arquivo ARF. Eu vou mostrar aqui um outro. Esse aqui é um outro ARF. Reparem aqui agora que tem esse símbolo de percentual aqui. Esse é o símbolo para comentário. Toda essa parte aqui é um comentário, né, para quem programa, né? Isso aqui não é só uma documentação do arquivo ARF. Então você pode documentar o seu arquivo ARF. E aqui já é um arquivo já bem documentado, quem que doou o banco de dados, quem são os donos. Esse é um problema relacionado com diabetes. Previsão se a pessoa tem ou não diabetes. E aqui na documentação você já pode ver os atributos aqui que você tem. Reparem que já são atributos bem diferentes. O número de vezes que a pessoa ficou grávida,
aqui é a taxa de glicose, você tem aqui a massa corporal, índice de massa corporal, tem a idade da pessoa. Aí você tem a classe, a variável classe, que é a última aqui nos casos, que seria se o cara tem ou não diabetes. Aqui ele está modelando com 0 e 1, para dizer que se, aqui ele explica melhor, né, a classe. O valor 0 deve ser interpretado como deu positivo o teste de diabetes, e o 0 como não, né, deu negativo, não tem diabetes. Então você quer um programa que seja capaz de dizer se a pessoa tem ou não diabetes a partir desses dados aqui que você obteve da pessoa. Você quer automatizar aqui um processo de diagnóstico. Usando a aprendizagem automática, você vai fazer o seguinte. Aqui começa realmente a parte importante do ARF. Aqui ele deu esse nome aqui para esse dataset, né, para esse conjunto de treinamento e teste. A gente chama de conjunto de treinamento e teste porque esse mesmo conjunto, vocês vão ver depois, ele vai pegar parte desses dados para treinar, né, para ensinar o algoritmo, e vai usar um outro pedaço desse conjunto aqui para testar se o algoritmo aprendeu realmente ou não, né, se ele generalizou ou não. Então reparem aqui vem as definições do atributo, né, façam aí a relação, né, com aquele outro exemplo que eu acabei de mostrar. Você tem vários atributos, tem o nome do atributo, e aqui são todos atributos com valores reais. Ó, a idade aqui, o age, aqui de pregnancy, né, quantas vezes ficou grávida, a insulina, massa corporal, a idade. Aí você tem o último atributo, que é a classe, que ele está chamando de classe mesmo aqui, que nesse caso continua sendo duas classes, né? O resultado esperado é se está ou não com diabetes, né? Se deu negativo ou positivo. Reparem que na documentação aqui ele colocou o 0 ou 1, né, para a classe, mas na verdade quando você pegar os exemplos aqui ele acabou optando por colocar um nome melhor aqui para a classe, mais significativo. Ele já colocou que se deu positivo ou se o teste deu negativo. Aí você tem a mesma coisa aqui, né, separado por vírgula. Você vai ter que ter quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 elementos, que são 8 atributos. E o último atributo que é especial, que é a classe, né, que você precisa aprender. Então esse número 50 aqui, né, é o penúltimo atributo, vai estar relacionado a esse penúltimo atributo, é a idade. Então aqui você tem um exemplo de alguém com 50 anos. Esse 6 aqui é a quantidade de vezes que ficou grávida 6 vezes, e aí tem os outros valores aqui para as outras medições que foram feitas. Então isso aqui equivaleria a um indivíduo. É um exemplo, é uma amostra, é uma instância. Certo? Nessa primeira instância aqui o teste deu positivo, esse é um exemplo de uma pessoa diabética. Aqui embaixo você tem uma que deu negativo, uma pessoa sem diabetes. Aqui embaixo, no terceiro exemplo, você tem uma pessoa que deu positivo, uma pessoa com diabetes. Então reparem que é um problema completamente diferente do primeiro, mas que você tem no arquivo ARF aqui uma forma de estruturar esses exemplos para que o ECA possa depois compreender esses exemplos. Repare que você tem um conjunto bem maior de exemplos para esse caso. Nesse caso aqui você tem um exemplo real, né? São dados reais, né, obtidos aqui. Esse PIMA aqui na verdade é uma etnia de índios, onde parece que é a etnia aqui, onde você tem a taxa de diabetes muito alta, mais alta do mundo, né, e foram feitos alguns estudos aqui. E aqui na documentação você tem até o artigo, né, em que esse dataset foi usado. Lembra, dataset, mesma coisa que conjunto de treinamento e teste. Então aqui mostrei os arquivos, o tipo de arquivo que o ECA trabalha. Então se você quer resolver um novo problema, o primeiro passo é gerar esse arquivo ARF. Como a gente trabalha com processamento de imagens, geralmente o que a gente faz é extrair do conjunto de imagens os atributos, e para cada imagem você vai ter uma linha dessa aqui com os atributos que você extraiu. Então isso aí já é outra história, né, que é a parte de extração de atributos. Eu vou mostrar agora a cara do ECA, né? Essa aqui é a interface do ECA. Eu vou mostrar os recursos que a gente mais utiliza no nosso grupo. Esse primeiro aqui é o Explorer. O Explorer você vai pegar um algoritmo de aprendizagem automática e vai explorar. Você vai testar ele com alguns datasets diferentes, você vai examinar o que ele está gerando de resultado. Já no Experimenter, você vai comparar vários algoritmos de aprendizagem automática. Vou mostrar primeiro o Explorer
Você clica, ele vai abrir essa janela. Tem várias opções aqui, eu vou me concentrar. Você pode filtrar o seu dataset, mas a opção mais importante aqui é abrir, né, Open File. Quando você faz o download do ECA, ele já vem com alguns datasets, com alguns arquivos de treinamento e teste, conjunto de treinamento e teste. Na internet você encontra muitos outros, tem até um site que coleciona datasets, que você pode submeter datasets que você mesmo criou para algum problema que você resolveu, ou está tentando resolver. Então aqui ele tem vários datasets, esses aqui for ARF. Eu vou escolher aqui um deles, vou pegar o próprio header aqui que eu mostrei, né, no jogo de tênis, né, o header está aqui, ó. Ele vem junto com o ECA, né, você só tem que entrar na pasta Data, você vai encontrar ele, você abre, e aqui ele te mostra, ó, lembra aqui dos 5 atributos. Se você clicar no atributo, ele vai dar algumas informações sobre o atributo. Ó, a umidade aqui, por exemplo, está falando que nesse conjunto de treinamento, ó, instances, lembra que eu falei? Aqui são o total de exemplos, instâncias. São 14 exemplos, né, nesse dataset, são 5 atributos. Esse atributo umidade, aqui ele está falando que o valor mínimo que aparece nesse dataset é de 65 e o máximo 95. Então 65% de umidade, 96%. Ele dá a média, o valor, o desvio padrão dos valores que aparecem aqui. Então você consegue explorar o dataset aqui. Você tem o atributo classe aqui, que é o atributo principal. Ele está dizendo aqui que nesse conjunto, 9 dos 14 exemplos são sim, e 5 são não. Então você tem aqui um desbalanceamento no seu conjunto de exemplos. Você não tem a mesma quantidade de exemplos para sim e para não. Você tem mais dias aqui onde houve jogo do que não houve jogo. Isso tem implicações importantes na hora de você testar o seu classificador. E aí você abriu o seu arquivo, você poderia aplicar algum filtro. Tem vários filtros aqui, você pode retirar alguns dos atributos, você pode reorganizar os exemplos, tem uma série de opções. Eu vou já aqui para o Classify, que é onde você vai aplicar o seu algoritmo de aprendizagem. Aqui existe uma divergência aí na nomenclatura. Aqui nesse caso ele está falando aqui para você escolher o classificador. Na verdade você vai escolher aqui o seu algoritmo de aprendizagem que vai produzir um classificador para você. Tomar cuidado às vezes com a nomenclatura. Então aqui você clica no Choose para escolher. Aí tem vários tipos de algoritmos. Eu vou pegar aqui um Trees, que é baseado em árvores de decisão. Esse J48 aqui. Aí ele mostra para você. O J48 ele é, na verdade, uma implementação de um algoritmo clássico chamado C4.5. Você pode encontrar na literatura muita informação sobre ele. É um algoritmo de aprendizagem automática. Aqui você escolhe o tipo de teste que você quer fazer. Esse percentage split aqui, ele fala o seguinte, ó, você escolhe o valor aqui, você pode colocar 70% aqui. Está dizendo o seguinte, você pega daqueles 14 exemplos, 70% você passa para o algoritmo aprender. Aí você pega 30% para testar. Então, é muito importante aqui que você faça, né, o teste num conjunto de exemplos que você não usou para aprender. Senão você pode ter um resultado que é enviesado. Que não adianta você fazer um algoritmo de aprendizagem que só vai funcionar para os exemplos que você usou para ele aprender. Ele tem que ser capaz de funcionar para outros exemplos que não estavam naquele conjunto de treinamento. Porque dificilmente você vai ter um conjunto de exemplos com todos os possíveis casos que vão aparecer no mundo real na hora de que o seu sistema tiver que funcionar. Então aqui você tem os 70% e você vai usar 30% para teste. Ou você tem a validação cruzada, né, que também você pode encontrar na literatura, aí, que é uma outra técnica muito usada, onde aqui você tem esses folds, aqui que seriam as dobras, onde você vai pegar aqueles 14 exemplos, vai separar em 10 conjuntos, e aí você vai repetir 10 vezes o teste, pegando 9 dos conjuntos para treinar e o conjunto que sobrou para testar. Essa é a validação cruzada. Procurem na internet informações mais detalhadas sobre ele. Eu vou fazer aqui com o percentage split mesmo, pegar 70% para treinar e 30% para testar. E aí você clica no Start aqui, ele vai fazer o teste. Ele vai te dar várias informações aqui. Primeiro ele está dizendo, ele está testando justamente o J48, né, que na verdade o C4.5. Aqui ele está testando um dataset chamado Header, que tem 5 atributos, 14 instâncias. Ele mostra para você aqui o modelo que ele induziu. Dependendo do algoritmo, isso aqui pode ou não ser fácil de você visualizar. A árvore de decisão é fácil de visualizar, que ele criou uma árvore de decisão onde primeiro ele olha para o aspecto,
Se o aspecto for ensolarado, então depois ele olha para a umidade, se for menor que 75%, ele vai dizer que sim, vai ter jogo. Se for maior que 75%, ele vai dizer que não. Se estiver nublado, ele já vai dizer direto que foi sim, não vai fazer nenhum outro teste. Então o J48, o C4.5, ele é capaz de induzir uma árvore de decisão para o seu problema. Ele vai pegar agora e aplicar essa árvore de decisão para os exemplos que não estavam no conjunto de treinamento. E aqui ele te dá o resultado aqui. Eu vou só pincelar algumas coisas. Tem um livro sobre o ECA, onde isso é mais detalhado. Tem na biblioteca da UCDB, nós temos um exemplar desse livro. E você encontra ele para comprar na internet. É um livro bem bacana. Aqui ele está dizendo o seguinte: no seu conjunto, lembra que eram 14, pegou 70% para treinar e 30% só para testar. Então ele fez o teste em 4 exemplos. Ele está dizendo aqui, nesses 4 exemplos, 1 ele classificou corretamente, 3 ele errou. Então ele teve uma taxa de acerto só de 25% aqui nesse caso. De exemplos classificados corretamente. Ele mostra também aqui uma matriz de confusão, que tem informação importante aqui. Ele está dizendo aqui, o yes, lembra? O yes é tem jogo, né? O A que ele está chamando de tem jogo. Então aqui ele mostra, ele fala aqui, daqueles 4 exemplos, né? Tinha um que era sim, tinha jogo, e o seu classificador disse que sim, ele acertou. Então tinha aqui o não aqui, ele está dizendo que você tinha 0 para não, e o seu classificador aqui 0 vezes era realmente não tinha jogo, e o seu classificador falou que não tinha. E aqui ele mostra um tipo de erro aqui, onde era para ser A, quer dizer, tinha jogo, mas seu classificador falou B, quer dizer, ele disse que não tinha. E por 2 vezes não tinha jogo, não era para ter jogo, e seu classificador falou que tinha jogo. Então isso aqui está relacionado com um tipo de erro. Lá em estatística tem o falso positivo, falso negativo. Também tem na internet informação sobre isso e sobre como interpretar uma matriz de confusão, né? Aqui eu só estou dando uma ideia bem inicial disso. O que eu quero mesmo é mostrar aqui o que você pode fazer com ECA. Aí você pode mudar depois o classificador. Você pode pegar aqui, vamos pegar tem um que chama KNN. Aqui no ECA ele aparece como IBK, que é Instance Based Learning. O KNN na verdade é um tipo de algoritmo. Às vezes pelo nome aqui você não consegue saber qual é o algoritmo, mas você vai na documentação que você consegue saber exatamente. Então esse aqui é na verdade o KNN. Aqui o K é igual a 1. Aí vou rodar esse algoritmo aqui. Aí ele executou esse algoritmo. Ele está mostrando agora que para esses 4 exemplos de teste ele acertou 2 e errou 2. É claro que aqui ele está com um conjunto muito pequeno de testes, então esses dados aqui não são muito confiáveis. Aí ele te dá informação sobre precisão, recall, F-measure. Isso aqui são todas métricas para você medir o desempenho do seu algoritmo. Existem várias formas de você medir desempenho. Você pode inclusive medir desempenho no tempo que você demora para aprender, no tempo que demora para testar. Você consegue várias informações sobre os algoritmos. Então aqui em cima você tem esse cluster aqui é para trabalhar com aprendizagem não supervisionada, que não é o objetivo aqui desse vídeo. Seleção de atributos, tem várias outras opções. Vamos me concentrar aqui com a parte de aprendizagem supervisionada. E aí você pode, é claro, escolher outros conjuntos de treinamento, outras técnicas para fazer a divisão dos exemplos em treinamento e teste. Eu recomendo que você explore aí essas opções, olhe os resultados, dê uma olhada na literatura também. Então esse é o Explorer. E por fim, o Experimenter, que você faz comparação entre os algoritmos. Tem várias opções também. Aqui a primeira coisa que você faz aqui é o new, quer dizer, você vai criar um novo experimento. Você pode salvar essa configuração do experimento. Ele salva no arquivo ARF também, só que é um ARF especial aqui do ECA, onde ele vai usar o ARF para salvar a configuração do experimento. É o tipo de teste que você quer fazer, a validação cruzada. Você pode fazer o split também, o randomize aqui, é que ele vai fazer o split, mas ele vai embaralhar os dados antes de fazer o split. Aí você coloca aqui quantos você quer, para teste.
Vamos deixar aqui 66%. Aqui você coloca, que é importante, né, para você, o ECA faz uma análise estatística desses resultados. Então você pode colocar a quantidade de repetições que você quer. Então se você manda repetir 10 vezes, quer dizer que ele vai 10 vezes pegar 65%, embaralhar os dados, pegar 66% para teste e usar o restante para 66% para treinamento, né, e usar o restante para teste. E vai repetir isso 10 vezes. Quanto mais repetições, mais você vai poder ter confiança nos resultados. Aqui os datasets. Você pode escolher de uma vez só vários datasets. Então eu vou pegar aqui o Weather, que é aquele que vocês já conhecem. Vou adicionar mais um outro aqui. Vou pegar o Iris, é um clássico aqui, sobre classificação de plantas. São tipos de plantas. Eu vou adicionar mais um outro aqui, o diabetes aqui. Pronto, estou com 3 datasets que eu vou usar para testar os meus algoritmos. E aqui você pode acrescentar vários algoritmos. Eu vou pegar aqui vamos pegar o C4.5, lá vai nas árvores, trees. É o J48, né? Lembra que aqui dentro do ECA o C4.5 é chamado de J48. Tem vários parâmetros do algoritmo, aí você tem que estudar o algoritmo para entender esses parâmetros. Mas vou pegar outros aqui também. Vou pegar o KNN, né, que é aqui no ECA é o IBK, com K igual a 1. Você pode pegar e adicionar o mesmo algoritmo com outros parâmetros. Vou colocar 5 aqui. E aí você pode agora, né, você definiu o tipo de teste, quais são os datasets, quais são os algoritmos. Aí você vai aqui no Run para executar. Se você não quiser ficar fazendo isso toda vez, você salva isso aqui e depois só abre, né? E aqui você clica no Start, ele está executando, ele mostra aqui embaixo. Eu peguei 3 algoritmos que são bem rápidos e 3 datasets pequenos, então ele executou muito rapidamente. Terminou sem erros. E aqui você vem na análise. Aqui você fala que você quer analisar o experimento que você acabou de fazer. Você poderia também lá no Setup salvar os resultados, né, em um arquivo. E na hora de analisar aqui, você carrega aquele arquivo onde você salvou os resultados. Isso evita, né, você ficar dando run aqui toda vez para executar o experimento de novo. Mas nesse caso aqui, como é só, né, uma ilustração, eu vou pegar o experiment. Aí ele mostra para você que ele está testando, né, o C4.5, né, que é o J48. Está testando o KNN com K igual a 1, que é o IBK, né, com K igual a 1. E está testando também o KNN com K igual a 5. E aqui você pode escolher o tipo, na verdade não tem muitas opções. Aqui esse é o tipo de teste estatístico. Esse aqui ele vai aplicar o teste T de Student, que é um teste 2 a 2 nesse caso. É muito importante a ordem que você inclui lá os seus algoritmos. Reparem aqui que você pode inclusive mexer nessa ordem depois. Eu vou aumentar aqui. Você pode mexer nessa ordem aqui, colocar para cima o K igual a 5, colocar para baixo. Claro que você tem que executar de novo, né? Depois você mexe nessas coisas. E aí você escolhe aqui, aí tem várias coisas, é o tipo de comparação que você quer fazer, que métrica que você quer usar, o percentual de acerto. Aí você tem área, esse ROC aqui, que é área sobre a curva, análise ROC, você tem que procurar também na literatura sobre isso, é uma coisa interessante. Você pode o tempo que usou na CPU para testar, tempo do CPU para fazer o treinamento. Então você pode fazer vários tipos de testes aqui, escolher várias métricas, né, para você fazer uma comparação bem robusta aí dos seus algoritmos. Isso aqui é a significância estatística, né, um teste de hipótese. Vai dar uma revisada aí na parte de estatística. Então aqui tem 5%, você podia usar aqui. Isso aqui, 5% de significância seria 95% de confiança, né, que você quer ter. Ou você pode querer ter 99% de confiança e jogaria aqui 1%. Você dá uma revisada em estatística para saber, né, essa terminologia. Mostrar o desvio padrão, né, dos resultados. Aí depois que você definiu todos os parâmetros, você clica aqui em Perform Test, onde ele vai efetivamente executar o seu teste. Aí ele mostra aqui, não, foram 3 conjuntos de treinamento, foram 3, né, aqui a confiança usada 5%. E reparem aqui que ele vai fazer análise estatística em relação ao primeiro, ao cara que aparece na primeira coluna aqui, que é o C4.5, o J48. Acho que agora você já está sabendo bem isso. Aparece J48 aqui, mas é o C4.5. Ele está falando aqui para você que em relação ao percentual de acerto, né, de exemplos classificados corretamente, o J48 para o dataset Weather, né, que é aquele do jogo de tênis, ele conseguiu 49% de acerto. Já para o conjunto Iris, o
C4.5 conseguiu 94%, quer dizer, ele se saiu melhor nesse conjunto de treinamento. Para o diabetes ele teve 72%. Aqui ele mostra, né, o desvio padrão, quer dizer, é 94%, mais ou menos 2,95%. O desvio padrão é o erro possível, né, nesse 94%. Quer dizer, esse 94% quer dizer, o acerto dele está entre 92% e 96%. Né, tem um erro aqui associado a esse valor. E aí ele realiza, aqui ele mostra para o KNN, né, com K igual a 1, aqui você tem a descrição, né, o K igual a 1, e o KNN com K igual a 5. Então ele mostra aqui que para o primeiro conjunto de treinamento, que é o do jogo de tênis, o EDA, o J48 teve 49%, o Lazy, que é o KNN, teve 73%, e o outro Lazy 63%. Ele tem essas marcações, ele usa da seguinte maneira: se esse cara ganhar deste, é sempre em relação à primeira coluna, aparece um Vzinho aqui, se não aparece um asterisco. Aqui, ó, não aparece nenhum V, nenhuma estrela, porque estatisticamente o desempenho, apesar desses números serem diferentes, estatisticamente, nesse nível de confiança aqui que você colocou, de 95% de confiança, ou SIG, 5% de significância, esses caras são iguais. Por que são iguais? É porque você tem aqui um desvio, um erro aqui, ó, que é grande. Ó, você tem um erro de 2. Embora aqui seja 94,90 e esse aqui 94,71, está na margem de erro. Então esses caras são iguais. Se você pegar aí, né, diminuir aqui, aumentar a significância, que é a mesma coisa que diminuir a confiança, vamos botar 50% aqui. Vamos fazer o teste de novo. Aqui já começam a aparecer, quer dizer, agora você já está mais permissivo aqui na parte estatística, você já está sendo menos exigente para dizer que um é melhor que o outro, e aqui já começa a aparecer. Então aqui já aparece um asterisco aqui para dizer que, ó, o 72 aqui com 50% aqui de confiança, o 72, o J48, o C4.5 é melhor que o Instance Based Learner, ou KNN, com K igual a 1. Quer dizer que ele, estatisticamente, usando 50% de confiança, você pode dizer que o cara da primeira coluna ganhou desse aqui. Mas perdeu aqui. Perdeu aqui, parece esse V aqui. Esse V aqui está dizendo que o KNN com K igual a 1 ganhou do C45. Esse 49 aqui para 73 com 50% de confiança é estatisticamente significativo. E ele perde também para esse cara aqui. Tem 63% de acerto, né, de percentual de acerto em relação a 49. Então, lembrando sempre, ele compara este com o primeiro, compara este com o primeiro. Existem outras formas de teste estatístico onde você consegue comparar todo mundo de uma vez só. Isso aí você dá uma olhada nos artigos para perceber. Uma opção interessante é que no formato de saída, que ele tem aqui um formato para o LaTeX. Então você pode já gerar essas tabelas aqui já prontas para serem usadas no LaTeX. Você está escrevendo um artigo usando o LaTeX, né? Você tem aqui o CSV, isso aqui é interessante se você quiser jogar numa planilha eletrônica. Aí tem muitas opções. Aí eu recomendo que você explore o ECA. Isso aqui é só uma breve introdução aos recursos do ECA. Então, até a próxima.